Hoje eu vou falar sobre a tão temida paralisia do sono, um fenômeno assustador que afeta muitas pessoas. Vários fatores podem acabar influenciando uma paralisia do sono, como o estresse do dia a dia, a ansiedade, a privação do sono, mudanças no horário de dormir e até mesmo predisposição genética. Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e neste vídeo vou contar como recentemente uma barata provocou em mim uma paralisia do sono e como foi esse episódio, mas eu vou fazer isso depois da vinheta. Eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo já experimentou algo como a paralisia do sono. E vocês sabem o quão terrível é esse fenômeno. E hoje eu vou contar para vocês como uma barata provocou em mim essa paralisia do sono. Como foi isso, o que eu senti. Mas primeiro, eu vou aproveitar essa experiência que eu tive para nós falarmos um pouquinho sobre a paralisia do sono. O que é e quais fatores provocam a paralisia do sono? Em muitos vídeos aqui do canal, eu já explorei a parte espiritual ligada à paralisia do sono. Mas hoje nós vamos falar sobre o que, com relação à ciência, diz que é a paralisia do sono e quais fatores provocam ela. Quando nós vamos dormir, nós passamos por algumas fases do sono. E uma dessas fases que nós atravessamos durante o sono se chama REM. Fase REM do sono. É uma sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. Rapid Eye Movement. Nessa fase do sono, que é a mais profunda, é onde acontece o processo. Eu vou marcar aqui embaixo porque nós vamos usar essas informações aqui, tá? Eu vou marcar aqui, ó. Nessa fase REM acontece o processo de memorização e também de aprendizado. Ou seja, tudo que nós vivemos durante o dia é durante essa fase REM do sono que nós memorizamos essas situações, que nós aprendemos com essas situações. Sinapses são criadas, pontes de entendimento são criados aqui dentro do nosso cérebro enquanto estamos dormindo durante essa fase. O subproduto de tudo que acontece nessa fase do sono, a memorização, o aprendizado, é o que nós chamamos do quê? De sonhos, tá? Então, enquanto nós estamos aprendendo, enquanto nós estamos memorizando, estamos produzindo os sonhos. Os sonhos mais vívidos, mais nítidos. Então, durante essa fase, a atividade do nosso cérebro está a milhão. E existe um mecanismo, deixa eu marcar aqui, ó, aqui embaixo. Existe um mecanismo de segurança para o nosso corpo, para o nosso organismo, durante essa fase REM do sono. E qual que é esse mecanismo de segurança? Esse sistema de segurança? O nosso corpo fica paralisado. A nossa mente, ela tira o movimento dos músculos. Por quê? Para que não possamos ficar nos mexendo e com isso, durante a fase REM, acabar nos machucando. Então,
Por isso o nosso corpo fica paralisado. É um mecanismo de segurança, faz parte da nossa biologia. É o nosso organismo, a nossa mente tentando impedir que nós fiquemos nos mexendo durante essa fase. Só não perde a movimentação dos músculos ligado à respiração do nosso corpo e aos olhos. Então, durante essa fase REM, o corpo fica paralisado. É um sistema, um mecanismo de segurança. Só não fica paralisado os músculos ligados à respiração e aos olhos. O resto fica tudo paralisado. Tá? O que vocês precisam entender é isso. É um mecanismo de segurança, faz parte da nossa biologia. Acontece com todo mundo quando adentra na fase REM do sono. É a fase mais importante do sono. Se não fosse essa fase REM, não teríamos evoluído, a nossa mente não teria evoluído como está hoje. Não teríamos chegado até aqui. É de suma importância essa fase. Mas o que acontece? Em algumas pessoas, acontece alguma falha durante essa fase. Elas acordam. E quando elas acordam, elas podem abrir os olhos, mas não conseguem se mexer. Por quê? Por causa do mecanismo de segurança que ainda não foi desativado. A pessoa acordou. Lembra que eu falei? Os músculos ligados aos olhos, eles não ficam paralisados, então ela acorda. Mas o resto do corpo está totalmente paralisado. Então, por alguns segundos, ou em alguns casos até minutos, a pessoa não consegue mexer o corpo, mas os olhos ficam abertos e ela fica acordada. Isso é a paralisia do sono. É uma falha num processo, num mecanismo de segurança durante a fase REM do sono. Mas essa falha, aqui é importante. Essa falha pode ser provocada pelo quê? São esses itens que eu coloquei aqui. Fatores que podem influenciar uma paralisia do sono. Ou seja, causar uma falha nesse mecanismo de segurança durante a fase REM do sono. Esse mecanismo de segurança, mais uma vez, nos impede de ficar nos mexendo muito. Nos impede de ficar nos mexendo. A não ser o sistema respiratório e os olhos. O primeiro fator que pode causar essa falha nesse mecanismo de segurança, portanto, causar a paralisia do sono, ou seja, acordarmos e não conseguirmos nos mexer, é o estresse. O estresse do dia a dia. Uma vida muito agitada. Muitas coisas para resolver. Muitos pensamentos ao mesmo tempo, tudo aquilo que causa o estresse em nosso organismo pode provocar uma falha no mecanismo de segurança e, portanto, causar a paralisia do sono. Assim também, item 2 aqui, ó, a ansiedade, muitas preocupações, também pode causar uma falha nesse mecanismo e, portanto, ocasionar a paralisia do sono. Não é só isso. Não é só o estresse, não é só a ansiedade. A privação do sono. Quando nós ficamos um tempo sem dormir, por exemplo, em noites muito quentes que não conseguimos fechar os olhos para dormir, essa privação do sono pode acabar provocando uma paralisia do sono durante a noite. Enquanto estamos dormindo. Outro fator que pode causar essa falha nesse mecanismo de segurança durante a fase REM do sono e provocar a paralisia é a mudança, item 4, a mudança no horário de dormir. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham em fábricas, frigoríficos, que existem turnos e às vezes esses turnos mudam. Então, em uma semana, ela está normal, trabalhando de dia, dormindo de noite, mas o turno pode mudar. Na outra semana, ela está dormindo de dia e trabalhando de noite. Essas mudanças no horário de dormir podem
causar a paralisia do sono, tá? 5. O uso de medicamentos. Quando estamos tomando remédios, às vezes passando por algum problema, alguma doença, o uso de medicamentos também pode ocasionar essa falha no mecanismo de segurança durante a fase REM do sono. Acordamos e não conseguimos nos mexer. Item 6. Distúrbio no sono, como a narcolepsia, o sono excessivo. Distúrbios, problemas no sono, no dormir, também pode ser um dos fatores que causam essa falha no mecanismo de segurança. Item 7. Predisposição genética. Podemos ter herdado isso dos nossos ancestrais. Uma facilidade em ocasionar essa falha no mecanismo de segurança. Acordar, abrir os olhos e não conseguir se mexer. E por fim, 8. Fatores externos. Fatores externos como um barulho, como alguém mexendo em nós, como um inseto pousando em nós, andando em nós, pode ocasionar uma falha nesse mecanismo de segurança, que é o meu caso, eu vou contar para vocês agora. Esses fatores externos podem sim causar a paralisia do sono. Eu tenho o hábito de dormir no chão. Desde criança, eu acostumei a ir para a sala, ficar assistindo televisão, programas de madrugada. Na época, o Shoptime, Fala Que Eu Te Escuto, os apresentadores me faziam companhia. Então eu deitava no chão da sala ali e dormia. E virou um hábito para mim. Hoje eu tenho muita dificuldade em me adaptar a dormir em cama. Então eu costumo pegar um edredom, um lençol, eu jogo no chão e durmo ali. Eu durmo melhor ali. Jogo no chão as minhas pranchetas de anotação. Quando às vezes eu acordo, eu anoto sonhos, coisas que me vêm à mente. Jogo os celulares ali e durmo bem no chão. É um costume meu, é um hábito já há muito tempo. Como eu disse, eu não consigo me adaptar a dormir numa cama. Nessa noite, faz pouco tempo isso, nessa noite, eu lembro que eu levantei para beber água e eu vi duas baratinhas pequenas rodando o lixo da cozinha. Eu peguei um inseticida e bombei ali e fui dormir. Acredito que foi 1 hora depois que eu bombei. Provavelmente alguma barata maior estava ali por perto também, acabou sendo afetada pelo inseticida e ela veio meio tonta para o quarto. Eu estava dormindo. Eu senti quando ela subiu no meu braço e começou a caminhar. Eu acordei, abri os olhos, mas eu não conseguia me mexer. Por quê? Porque eu estava na fase do sono REM quando essa barata pousou em mim, quando começou a andar por cima de mim. Meio tonta, mas começou. Então, em razão desse mecanismo de segurança, o meu corpo estava paralisado para não me mexer muito durante essa fase. Ali eu estava aprendendo, estava memorizando as situações do dia a dia, os sonhos estavam ocorrendo. Mas quando essa barata começou a subir no meu braço, eu não sei se ela veio voando ou ela subiu mesmo, eu acordei, eu abri os olhos, não conseguia me mexer, mas eu senti que ela estava andando no meu braço. Na hora você pensa normal, você está acordado. Então, quando eu senti ali, não é uma aranha, não é uma borboletinha, não é uma barata. E ela veio subindo pelo meu braço. Chegou no meu peito, no meu ombro, e eu não conseguia me mexer, mas sabia que essa barata estava subindo, e ela veio para o meu rosto. Aí eu pude ver que era uma barata, mas eu não conseguia tirar ela porque eu não conseguia me mexer. Já tive outras paralisias do sono, algumas delas ligadas à área espiritual. Com relação a essa paralisia do sono, eu já contei aqui em alguns vídeos do canal. Não é o caso adentrar agora, senão esse vídeo fica muito longo. Mas nessas paralisias do sono, que foram influenciadas por algumas coisas assim na minha vida, mas também teve uma influência espiritual, tá?
Eu senti medo, mas nessa com a barata, eu senti raiva, nervosismo, porque eu não conseguia tirar ela. Mas eu senti um pouquinho de medo, sim, dela entrar na minha boca. Eu não conseguia mexer a boca também, só o olho. O corpo fica paralisado. E aquela barata andando, eu não conseguindo tirar ela. Então, quando ela chegou perto do meu olho, aí eu consegui me mexer. Na hora eu levei a mão e empurrei ela. Peguei a lanterna do celular, liguei. Ela estava se debatendo perto de mim, por isso que eu sei que ela estava meio tonta. Daí eu lembrei do inseticida, eu peguei um chinelo e matei ela. Tirei ela do quarto. Eu estou contando essa experiência para vocês. Quando a gente conta é engraçado, né? Mas quando você vive isso, a barata andando em você, no seu rosto, você não conseguir mexer, só o olho, só vendo aquilo ali, o medo dela entrar na sua boca, é horrível. Mas eu estou contando isso para vocês mais uma vez, para aproveitar o gancho e explicarmos sobre os fatores que podem influenciar uma paralisia do sono. E fatores externos é um deles. Um inseto pousou em mim e começou a andar. Atrapalhou o meu sono, eu estava na fase REM. Mas na fase REM, lembra? O mecanismo de segurança não deixa se mexer. Eu abri o olho, mas não conseguia me mexer. Alguns segundos enquanto essa barata andava. Tá? Mas todos esses outros fatores também podem. Então, às vezes, você está sofrendo com paralisia do sono. Quem sabe pode ser estresse, ansiedade. Pode ser que você trabalhe numa fábrica em turnos, mudança no horário de dormir. Pode ser que você tome medicamentos. O medicamento também provoca essa falha nessa segurança e provoca a paralisia do sono. Distúrbios do sono, sono excessivo, a narcolepsia. Pode ser que você tenha herdado isso dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus avós. Eles tinham facilidade em acabar provocando essa falha ali no mecanismo de segurança. Então, precisa ver o que pode estar ocasionando essa paralisia. Como eu disse para vocês, tem uns outros tipos de paralisia que pode acabar influenciando o mundo espiritual, mas elas são provocadas por esses fatores também. O que acontece é que o medo, na hora que acordamos e não conseguir mexer, pode atrair algumas presenças no mundo espiritual indesejadas que vêm sugar a nossa energia. Sentimentos, quanto mais fortes, serve de mais alimento para essas presenças indesejadas no mundo espiritual. Por isso que uma paralisia do sono provocado por algo que faz parte do viver, às vezes pode acabar se misturando com experiências ligadas ao mundo espiritual em razão do medo do desconhecido. O que é isso? Acordar, abrir o olho e não conseguir se mexer, será que eu morri? Tá? Esse episódio da barata foi terrível, nunca tinha acontecido. Eu sei que durante a adolescência e a juventude, algumas paralisias do sono que eu tive foi movida por ansiedade, por privação do sono. Isso eu sei, tá? E que mesmo sendo desencadeada por esses fatores, teve alguma influência espiritual depois. Mas é outra história, eu já contei em alguns vídeos aqui. Mas esse que ocorreu recentemente foi provocado por um fator externo, uma barata. Com relação a você, pode ter sido uma buzina de moto passando na tua rua. Ou um motor, bum! Isso atrapalhou o sono REM. Uma falha ali no mecanismo de segurança, você desperta, abre o olho, mas não consegue se mexer. Essa paralisia pode durar alguns segundos ou às vezes minutos, tá? Mas nós precisamos entender isso, desmistificar a história que a paralisia do sono é provocada por demônios. Nós precisamos desmistificar isso. Nós precisamos entender a ciência do sono. Preste atenção, eu não estou descartando a influência espiritual durante a paralisia do sono
E inclusive muitos vídeos que eu já fiz aqui, alguns até com imagens de uma câmera de segurança de algo sentado sobre uma pessoa, um ser espiritual, sentada no peito de uma pessoa que estava dormindo. Já coloquei até um vídeo aqui. Mas eu estou falando o que provoca, o que pode provocar essa paralisia do sono. E essa paralisia do sono nada mais é do que uma falha no mecanismo de segurança do sono durante a fase REM, que é a fase em que aprendemos e memorizamos. Guarde essas informações, tá? Então, pode ser que durante uma paralisia do sono, você só acorde e não consiga se mexer, que já é horrível. Que foi o caso que aconteceu com a barata. Eu acordei, não consegui me mexer, a barata estava ali, eu não conseguia tirar. Pode ser que às vezes uma paralisia do sono acabe interferindo no mundo espiritual e você desenvolva outras experiências junto. Mas é uma outra história. Procure aqui no canal, escreva ali na lupa de busca paralisia do sono e digita o meu nome na frente ao BIM. Então os vídeos que eu gravei sobre a paralisia do sono com relação a essa explicação espiritual vão aparecer ali, tá? Se você quiser se aprofundar mais com relação a essa parte desse fenômeno, tá? A parte espiritual da paralisia do sono. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas quando aconteceu eu não gostei nada dessa experiência. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, até!